Agora, Edu, a gente falou dos embalos de sábado à noite, já falamos dos jogos da tarde, né? Em especial o Flamengo, mas tem um clássico alvinegro que a Elaine Trevisan vai acompanhar nesse domingão às 7 da noite. O Galo, que tem oscilado na tabela de classificação, tanto que ele está ali no meio, é o 10º colocado. E ele vai enfrentar um Corinthians que não vai abarrar. O Ramon Dias não usou ainda essa expressão, diz que até ela não se aplica, porque ele começou a dar uma desgarrada da zona de rebaixamento, mas é um time que ainda não inspira aquela confiança total. Pergunta que eu faço para você: essa arrancada inicial na versão Ramon é a arrancada de Vassoura Nova varre bem, aquele treinador que acabou de chegar, empolgou todo mundo, ou dá para confiar no trabalho do Ramon com o atual elenco do Corinthians? Atlético Mineiro e Corinthians jogam às 7 da noite na Arena MRV e nós vamos acompanhar com a Elaine Trevisan e já vamos fazer aquele pré-jogo aqui para o torcedor. Que tal, Edu? Então, a equipe do Corinthians, Fábio, eu venho dizendo aqui, não é uma equipe ruim do ponto de vista técnico. Eu acho que assim, o Ranielli, o Garro, o Coronado, o Yuri Alberto são jogadores de bom para ótimo, assim. O que falta realmente, e esse é o papel aí do treinador, né, que está chegando agora, do Ramon Dias, é realmente dar mais sustentação a essa equipe tanto do ponto de vista tático, quanto do ponto de vista de confiança, do ponto de vista mental. O Corinthians tem uma coisa que poucos times têm no Brasil, com todo o respeito a todas as torcidas deste Brasil, que é a fiel. O Corinthians jogando na Neoquímica Arena pode estar na posição que tiver. O Corinthians vai ter torcida, a equipe vai ser prestigiada, vai ser empurrada pela Fiel. Isso não há dúvidas. Então, isso melhora bastante a questão do clima, né? Dentro das quatro linhas. Mas esse jogo, no caso específico, é fora de casa, então a Fiel, obviamente, vai estar presente, mas em menor número. Então, o Corinthians, eu acho que é isso. O Corinthians tem que olhar para frente. O que passou, passou. Essa equipe está começando a ter uma cara, né? Está começando a ficar mais azeitada, principalmente ali no meio-campo. E aí a tendência é realmente o Corinthians, porque o Corinthians tem time para disputar ali pelo menos uma vaga na Sul-Americana. É claro que eu volto a repetir, né? Agora nesse mês de agosto é sempre muito complicado, né? Nas nossas temporadas. Os anos anteriores mostram muito bem isso. Porque aí começa a embaralhar Campeonato Brasileiro com Copa do Brasil, com Libertadores, com Sul-Americano, enfim, aí a coisa pode degringolar muito rapidamente, né? Então, a questão é ter cabeça no lugar e eu acho que o Corinthians tem tudo para realmente fazer um segundo turno melhor do que o primeiro. E a gente tem até uma tela, Fábio, mostrando que, por mais que a fase esteja ruim, é aquela coisa que a gente sempre comenta aqui também, né? Time grande é time grande. O Corinthians vem se dando bem contra o Galo aí nas últimas partidas. Teve esse empate em 0-0, que foi a estreia dos dois times no Campeonato Brasileiro. Eu estava lá na Neoquímica Arena, né? Eu narrei o jogo para Flash Score. Aí, além disso, teve um empate, né? O ano passado no Brasileirão, uma vitória do Corinthians em Belo Horizonte e teve aquele duelo da Copa do Brasil de 2022 que o Corinthians acabou passando nos pênaltis, né? Você vê que a última derrota do Corinthians para o Galo foi exatamente na Copa do Brasil, aquele duelo 2-0, mas na volta em São Paulo, o Corinthians conseguiu reverter o placar e conseguiu passar nos pênaltis. Aquela Copa do Brasil que o Flamengo venceria o Corinthians na decisão. Ou seja, então é isso. O Corinthians tem todas as ferramentas, vamos dizer assim, né, para conseguir realmente ir melhorando aí paulatinamente e conseguir uma melhor colocação aí dentro do campeonato brasileiro. E o Ramon Dias, assim, ele não é nenhum grande estrategista e tal, mas eu acho que nessa parte ali de dar uma consolidada na equipe, talvez ele consiga sim. E aí, olhando esses números que você colocou para nós aqui dos últimos confrontos, não são confrontos de muitos gols. E gol parece um artigo não raro, mas um artigo que anda em falta no Corinthians. Ele tem um dos piores ataques da competição, marcou poucos gols. Eu lembro que lá no início
tinha até aquela conta, o Corinthians só tem 3 gols, acho que em 4 ou 5 rodadas, e os 3 foram feitos contra o Fluminense, era tudo numa mesma partida, né? O Corinthians tem uma enorme dificuldade, o Pedro Raul não se firmou, o Yuri Alberto é contestado, mas melhorou com as chegadas dos reforços, né? O Corinthians hoje tem realmente um elenco mais qualificado. E talvez, se a gente olhar até os últimos confrontos, os elencos, hoje o Corinthians tem um elenco diferente do que foi nas últimas vezes em que se encontraram. Como é que era, por exemplo, Corinthians no passado recente contra um Atlético que vem mantendo uma base? Hulk e Paulinho, os caras já estão ali, já jogando 2, 3 temporadas. Como é que eram os dois elencos, Edu? Então, a gente até tem o mapinha do primeiro jogo, né, da estreia dos dois Boa. times no Campeonato Brasileiro, e eu até coloquei aqui uma brincadeira de empate enganoso, porque o empate foi 0, aquele jogo foi 0-0, houve o empate. O Galo jogou um pouquinho melhor, é verdade, mas teve o Batalha, perdeu o Batalha muito cedo naquela partida. Aí o Corinthians no segundo tempo foi para cima, né? O Corinthians que nem tinha o Ramon, né? Era treinado pelo Antônio, né? O português Antônio que teve no Oliveira. Corinthians, o Antônio Antônio Oliveira. Oliveira, que deixou o Corinthians recentemente. Agora, se a gente for olhar realmente os jogadores, né? Você vê, o Galo mudou muito pouco, né? No caso, o Hulk, o Paulinho, são esses pilares que você falou. Tem até uma coisa interessante, né? O Hulk agora fez 51 gols já com a camisa do Galo pelo Campeonato Brasileiro. O Hulk que no geral nessa passagem dele já passagem longa, né, dele pelo Galo, tem Sim, 203 jogos e 108 gols. Agora ele já está entre os 4 maiores goleadores da história do Galo no Campeonato Brasileiro. O Reinaldo, lá dos anos 70, 80, tem 89, o Marques tem 64, o Guilherme tem 55 e agora o Hulk tem 51. Ou seja, o Hulk pode aí com mais 5 gols, né, passar o Guilherme e ser aí o terceiro maior goleador do Galo na história do Campeonato Brasileiro. Então, do lado do Galo, é isso que você disse. O Milito teve um pouco de problema também, né, durante a metade ali do primeiro turno. O Galo deu uma patinada. O Hulk também é, começou a não fazer gols, né? Teve uma fase ali que o futebol dele deu uma caída, mas agora, nesse último jogo, por exemplo, ele resolveu a vida para o Galo e tal, e o Paulinho também é um grande pilar, no meio campo tem o Zarate, tem o Batalha, o sistema defensivo do Galo também é muito eficiente, né? O Galo que nas últimas rodadas fez partidas bem interessantes. Então, se a gente for ver do lado do Galo, a questão agora é realmente manter, e ir, obviamente, ajeitando, ajustando uma ou outra peça, um ou outro ponto. Agora, do lado do Corinthians, se a gente for ver com atenção o mapinha da equipe alvinegra de São Paulo, né? O Corinthians também não mudou tanto assim, né? Teve alguma mudança ali na lateral, né? O Fagner que não vem mais jogando, agora é o Mateuzinho. Mas você vê, no meio-campo, o Fausto Vera também não está mais no Corinthians, né? Mas lá na frente é isso: é o Yuri Alberto, o Romero. No sistema defensivo, o Torres tem se comportado bem. E é interessante, você falava dos artilheiros do Corinthians, né? Eu fui até abrir aqui o aplicativo da Flash Score para dar uma olhada. O primeiro artilheiro do Corinthians na lista de jogadores que já marcaram gols aí neste Campeonato Brasileiro é o Kaká, o zagueiro Kaká, na 40ª posição, empatado com um monte de gente. Ele que fez 3 gols na competição. Então isso claramente é um dos grandes problemas do Corinthians. É verdade que o Yuri Alberto, da metade do primeiro tempo para cá, melhorou. Ele é um bom jogador. Sem dúvida ele estava passando por uma fase ruim, mas obviamente que ainda pode melhorar e precisa melhorar muito mais, né? Então o Corinthians é isso, é confiança, e do meio para frente, como são jogadores muito técnicos, né? O Coronado também, que aos poucos vai ganhando cada vez mais espaço, aquele que nunca havia jogado no futebol brasileiro, né? Tem uma fase de adaptação. Então a questão do Corinthians é isso, é aumentar o entrosamento, talvez. Aí sim a coisa deve andar melhor para o time paulista.
Com certeza, Edu. Ponto final no nosso Flashcore Podcast. Muito bom ter você por aqui, Edu, e tenho certeza que teremos uma grande rodada, e dessa vez uma rodada completa com os 10 jogos. Lembrando que no último meio de semana algumas partidas foram adiadas em virtude de Copa Sul-Americana, serão remarcadas. O Inter é o time que tem menos jogos no Campeonato Brasileiro, fez apenas 14 em virtude da sua logística, do problema em Porto Alegre, enfim, mas tudo vai ser ajeitado e o campeonato termina nesse ano, isso é importante frisar para o torcedor.